Origem e funções do superego na prática analítica. É evidente que as funções do ego ideal, do ego, do contraego e do superego propriamente dito, não são estanques. Pelo contrário, eles imbrincam-se entre si, aparecem confundidos na literatura psicanalítica e compõem a totalidade do superego. Não obstante isso, inclui-me entre aqueles que julgam ser de grande utilidade na prática clínica discriminar cada um deles separadamente, tal como aparecem nas distintas situações analíticas de cada analisando em particular. Assim, 1. As clássicas manifestações da existência de um superego tirânico aparecem na situação analítica sob a forma de uma facilidade do paciente para assumir culpas, frequentemente indevidas, atos masoquistas, boicotes e sabotagens contra qualquer possibilidade de um crescimento seu que seja expressivo, cavilações obsessivas e esterilizações compulsivas, quadros melancólicos, dificuldades sexuais e proibição de obter uma completude orgástica, e assim por diante, com outras manifestações equivalentes. O superego, inconscientemente, é conjugado no pretérito perfeito. Vou ser punido porque transgredi tal norma ou mandamento. Portanto, eu fui. Logo, sou mal. Ninguém contesta a importância de um analista trabalhar com os aspectos tirânicos, proibitivos, punitivos e muitas vezes cruéis do superego de certos pacientes. No entanto, isso não é feito unicamente por meio de interpretações transferenciais adequadas, porquanto essas pouco adiantarão se o próprio analista mantiver uma postura excessivamente superegóica no curso da análise. 2. A presença de um ego ideal pode ser claramente comprovada na situação analítica com pacientes portadores de uma forte estruturação narcisística, de acordo com a conceituação de que o ego ideal é o herdeiro do narcisismo primário. Dessa forma, o ego ideal funciona predominantemente no plano do imaginário. Não há uma dimensão sólida de futuro, nem planos ou projetos estáveis, e pelo contrário, o ego ideal aparece conjugado no presente do indicativo eu sou, alicerçado na fantasia onipotente e ilusória própria da persistência da primitiva fusão diádica com a mãe, na qual ter é igual a ser, e que por isso o indivíduo sempre espera o máximo de si mesmo. Como a maioria desses ideais é inalcançável, o sujeito vive num permanente estado de frustração, maquinando novos planos e saídas por meio de defesas maníacas. As identificações desses pacientes aparecem como primárias, do tipo inconstante, adesivo ou imitativo, e o sentimento de identidade resultante é o de falsidade. Para manter a integração do self, esse paciente necessita recorrer a defesas de forte negação, como as renegações mais próprias dos estados narcisistas parciais, como nas perversões, ou o recurso da forclusão, que é mais própria dos estados narcisistas totais, caso das psicoses. O analista deve estar atento ao fato de que a forma de pensar desses pacientes obedece a uma lógica binária, ou seja, para eles não existe um meio termo, ou o sujeito julga-se o melhor ou o pior, e etc. Embora eles sejam extremamente sensíveis às frustrações, que vivenciam com o sentimento predominante de raiva e humilhação, é dever do terapeuta promover uma gradativa desilusão das ilusões, de sorte a aproximar cada vez mais o ego ideal do ego real. Terceiro, o ideal do ego, por sua vez, pode ser considerado o herdeiro do ego ideal, o qual, projetado nos pais e acrescido das aspirações e expectativas próprias desses últimos, costuma determinar no sujeito um constante sobressalto diante do terror de não cumprir com os mandamentos idealizados oriundos dos pais, e nele depositados desde a infância, e assim vir a perder o amor das pessoas significativas. Essa situação psíquica pode propiciar a formação de um falso self, pela razão de que o sujeito está, acima de tudo, preocupado com a necessidade de corresponder ou aparentar aquilo que os outros esperam dele. Dentro desse paciente, o ideal do ego é conjugado no futuro e condicional. Eu deverei ser assim, senão, sendo que isso representa tanto uma possibilidade de uma desvantagem, quando então pode condicionar a construção de uma personalidade tímida, submissa, fóbica a um falso self, como também pode ser muito vantajoso, quando então funciona como um polo de ânimo e vitalidade para atingir metas e ambições possíveis de serem alcançadas,
com uma posição tipo ainda não sou, mas posso vir a ser. As identificações, ao contrário do que se passa no ego ideal, já são secundárias e triádicas, porém ainda não se constituíram com uma constância objetal, nem com uma coesão do self e um sentimento de identidade bem definido. Nestes pacientes, o sentimento de vergonha costuma prevalecer sobre o de culpa, sendo que a principal função do analista é ajudar o paciente a discriminar entre duas possibilidades. A de que se trate de metas impossíveis de atingir por serem por demais grandiosas, ou porque elas representam tão somente as expectativas dos pais internalizados, mas não as dele mesmo. E B, são ambições que, apesar da possibilidade dessas serem provindas dos pais, o analisando possui condições para alcançá-las, mercê de seus dotes potenciais, de uma boa identificação com seus pais e uma satisfatória adaptação ao princípio da realidade. No primeiro caso, a tarefa do analista consiste em facilitar a desidentificação do paciente com essas características expectantes dos pais, que estão introjetadas como sendo ele próprio, de modo a que ele alcance o insight de que para dizer sim ao seu ego, ele deve reunir condições para dizer não ao seu ideal do ego. No segundo caso, conservando cuidado para que o próprio analista não funcione como um ideal do ego, o que não é nada raro de acontecer, é importante que ele reconheça e alice as capacidades latentes desse seu paciente ambicioso. Quarto, é importante que se observe a relação que existe no paciente entre o seu ego ideal, o ideal de ego e o ego real. Assim, naquelas costumeiras depressões que se sucedem às conquistas obtidas, é possível perceber que na euforia inicial da conquista prevalece o ego ideal, e o ideal de ego fica exacerbado e excitado para novas conquistas futuras. No entanto, à medida que vai havendo uma distância entre o que foi exageradamente idealizado e o que é real, por exemplo, a aprovação para ser admitida em uma determinada instituição é motivo de intenso júbilo, o qual perdura somente até que o sujeito perceba que inúmeras outras pessoas também foram aprovadas e admitidas. Sobrevém uma depressão do tipo narcisista, porquanto toda a distância que separa o ego ideal do ego real é vivida como um colapso narcisista. Um outro aspecto clínico comum consiste em que muitas depressões que surgem na velhice podem ser entendidas pela razão de que começa a falta de um projeto de ideais a serem alcançados. E isso dá lugar a um conformismo depressivo. Também é interessante consignar que no estado de paixão, no seu grau máximo, o ego ideal, o ideal do ego e o ego real estão confundidos. Há a sensação de uma absoluta completude. O apaixonado sente-se iluminado pelo brilho do objeto que cai sobre o seu ego, de sorte que a sua lógica gira em torno da órbita que não existe nada que o futuro possa me dar, que o presente já não esteja me dando. Horstein, 1983. E assim por diante. Existem muitas outras situações equivalentes. Quinto, a presença de um contra-ego no psiquismo do paciente adquire uma importância especialíssima na psicanálise atual, porquanto ela esclarece-nos uma das razões por que muitas análises fracassam, apesar de que o psicanalista tenha trabalhado adequadamente bem. Essa organização patológica que sabota o crescimento de uma outra parte do próprio paciente pode originar-se de fontes distintas, sendo que a mais frequentemente descrita é aquela que resulta da presença no self de uma gangue narcisista, conceito de Rosenfeld, 1971. Nesse caso, determinados objetos reunidos intrapsiquicamente e que são radicalmente contra a possibilidade do reconhecimento da fragilidade do sujeito e da sua dependência dos outros, no fundo, porque estão escaldados com primitivas e humilhatórias experiências emocionais frustrantes e dolorosas, fazem de tudo para preservar uma posição narcisista, desde o suborno com a promessa de uma vida melhor que essa posição ilusória permite, até ameaças de uma debacle total, caso ele der ouvidos ao seu terapeuta. Uma outra possibilidade de formação de um contra-ego consiste naquela introjeção antes aludida da sombra de objetos mortos que caem sobre o ego, desde onde eles forçam aquilo que eu proponho chamar de identificação com a vítima, tendo em vista que esses objetos se configuram como tendo sido vítimas de presumíveis ataques que esse nosso paciente teria feito contra eles. Por meio desse argumento, e funcionando como um contra-ego, esses objetos não só proíbem a obtenção de êxitos, lazeres e satisfações. Como é que tu podes estar feliz se eu estou penando no escuro debaixo da terra?
como ainda obrigam o paciente a forçosamente ter que seguir a mesma saga de infortúnios de sua vida. Classicamente, os casos de surgimento no curso de análise, da análise de graves impasses psicanalíticos, ou pior, da ocorrência de uma reação terapêutica negativa, muitas vezes irreversível, são entendidas, logo manejadas, por meio de 3 vértices. A de que um êxito analítico evoque um proibido triunfo edípico com as respectivas culpas e medos, conforme Freud. B. Como um ataque invejoso que o paciente desfere contra o analista porque este está sendo bem-sucedido às suas custas. Melanie Klein. C. Como uma forma extrema de evitar entrar em contato com os objetos mortos e moribundos que jazem na subjacente depressão do paciente. Rivière. Penso que podemos acrescentar mais uma vertente, a que é devida à ação do contraego, não só pelo aspecto antes assinalado de obrigá-lo a seguir um destino funesto, como também quando este impõe um determinado papel a ser cumprido por toda a vida. Pode servir como exemplo disso a frequente situação de uma mãe simbiótica que, sob forma de doutrinação e chantagem afetiva, impôs ao seu filho, nosso paciente de hoje, o papel de ele manter-se infantilizado para que nunca possa prescindir dela e ser o seu companheiro eterno. Neste caso, todo o êxito de uma mudança analítica que implicaria na aquisição de uma emancipação pode esbarrar nesse contraego que o acusaria de um crime de alta infidelidade, traição e ingratidão. Portanto, ao lado de o terapeuta trabalhar, como normalmente faz, com todos os importantes aspectos superegóicos que surgem na análise sob variadas facetas, cabe alertar para a necessidade de um analista dedicar uma atenção especial para a organização patológica contra-egóica em certos casos que, contrariando as nossas naturais expectativas, não estão respondendo exitosamente no que tange à obtenção de verdadeiras mudanças psíquicas de certos aspectos da personalidade do paciente. 6. Ainda em relação ao manejo das manifestações das diversas formas do superego no curso da análise, vale apontar mais 2 aspectos. Um consiste no risco de o analista ficar contra-identificado com os aspectos dos objetos internos superegóicos que o paciente deposita dentro dele, o que determinaria uma contratransferência patológica, ou seja, o terapeuta se comportaria com o paciente de forma análoga a como comportam-se aquelas imagos proibidoras e atemorizadoras de molde a vir a reforçá-los e assim possibilitar qualquer outra saída para o analisando. O segundo aspecto a ser enfatizado é o que diz respeito às interpretações do analista, porquanto não é nada rara a possibilidade de que, disfarçada sob a aparência de interpretação, o analista possa estar doutrinando, catequizando, julgando, acusando, exigindo, colocando expectativas, decepcionando-se, aconselhando, comunhando e etc. 7. Em síntese, a tarefa maior do terapeuta é auxiliar seu paciente a encontrar uma liberdade interna e uma autenticidade naqueles frequentes casos em que fica evidente que se trata de um sujeito que está sujeitado a uma ordem de mandamentos internos e desconhecidos sob a forma de ameaças, ordens, proibições, expectativas e crenças ilusórias. Tudo isso faz crescer de importância a análise dos aspectos relativos ao superego, não só os clássicos, mas também todos os demais correlatos a ele, de tal modo que do ponto de vista da estrutura tripartite ganha maior relevância na atualidade a clássica afirmativa de Freud, 1933, de que onde houver id e superego, como transparece nitidamente nas entrelinhas de alguns de seus textos, o ego deve ficar.